Bom dia. Apresento agora o meu tema no evento Iberojur relacionado ao artigo que será publicado posteriormente. O tema do meu trabalho foi sobre a possibilidade ou impossibilidade de aplicação do princípio da colaboração às lides tributárias. Contudo, como qualquer trabalho que pretende ser científico, ele precisa estabelecer pressupostos e seguir estes pressupostos até o final do trabalho, ou seja, ser fiel a estes pressupostos colocados. Portanto, no meu trabalho, eu busquei primeiro debater a questão do Estado e a sua manutenção, ou seja, o que o Estado precisa para se manter. Destaca-se que eu não analisei do ponto de vista histórico, ou seja, eu não fiquei debatendo questões como se o Estado se origina a partir de violência ou a partir de uma vontade comum. Contudo, ambos os estados, ou seja, aqueles que vão se formar de forma pacífica ou até mesmo de forma violenta, eles necessitam da coerção para manter, seja externa ou interna. Posteriormente, para que nós possamos verificar a aplicação do princípio da colaboração às lides tributárias, eu preciso entender o que é uma relação jurídica tributária e uma lide tributária. Portanto, para entender relação jurídica tributária, eu me utilizei da teoria geral do direito, que a teoria geral do direito, de forma muito simples, ela vai dizer que a relação jurídica nada mais é do que um vínculo estabelecido entre o sujeito ativo, em que este detém um direito subjetivo de exigir algo, em face do sujeito passivo, que esse detém o dever jurídico de prestar algo. Sendo assim, a partir desse simples conceito, eu consigo diferenciar, para fins realmente de classificação, a relação jurídica tributária lato sensu e a relação jurídica tributária stricto sensu. A relação jurídica tributária lato sensu, que seria aquela que envolve o dever ou a obrigação de pagar quantia, bem como o dever de fazer ou não fazer, mas sempre relacionado à arrecadação e fiscalização dos tributos. Contudo, já a stricto sensu seria aquela que fala efetivamente na obrigação de pagar quantia, ou seja, eu estou falando de uma relação jurídica tributária stricto sensu no direito subjetivo que o Estado possui de exigir uma parcela do patrimônio do contribuinte, enquanto o contribuinte, como sujeito passivo, detém o dever jurídico de entregar. Contudo, essas bases a partir da teoria geral são muito importantes, contudo, quando nós especificamos um ramo do direito, como é o caso do direito tributário, eu preciso verificar os elementos específicos, como por exemplo a presença do Estado nesta relação, e segundo, a questão não apenas da presença, mas a ausência de vontade na formação desta obrigação, diferentemente como ocorre, por exemplo, em um contrato. A partir deste momento, eu passo a analisar também, a partir do momento que eu entendi o que é uma relação jurídica tributária, eu entendo o que é um conflito. Ou seja, para que eu tenha um conflito, eu preciso de uma relação pré-existente. E a lide tributária, então, ele nada mais é do que um conflito que é qualificado pelo direito. Eu me utilizo aqui dos ensinamentos do professor Francisco Carnelucci, que para ele lide nada mais é do que pretensão resistida. Então, se eu pudesse trazer o que é uma lide tributária, é a pretensão do Estado em obter parcela do patrimônio do particular, e o particular resiste a essa pretensão, em linhas gerais. Sendo assim, aqui começa a nossa investigação sobre a aplicação do princípio da colaboração. O princípio da colaboração, quando eu falo em colaboração, eu me utilizo da definição ou da ideia do conceito que colaborar é quando dois ou mais sujeitos eles se ajudam mutuamente ou trabalham junto para atingir um fim específico. De bate-pronto, eu já consigo verificar uma contradição, um paradoxo aqui, se eu estou falando em lide tributário, estou falando em conflito, pretensões resistidas, pedidos contrapostos, como eu vou falar em colaboração? Ou seja, muitos doutrinadores, principalmente do ramo do processo civil, ele traz isso ao direito, ainda que a ramificação
seja diversa da aplicação deste princípio, os processualistas civis trazem este princípio, mas não em relação à pretensão de direito material, mas sim em relação à pretensão de se obter uma tutela jurisdicional específica. Ou seja, eles fogem pela tangente, digamos assim, com todo o respeito. Posteriormente, agora analisando especificamente no ramo do direito tributário, eu verifico um grande problema, que a finalidade conjunta é difícil a sua verificação. Como eu posso dizer que o Estado e o particular possuem uma finalidade conjunta, sendo que um vai agir no interesse público, o outro age no interesse privado? Em um quer arrecadar, quer ter mais receita para prestar um serviço, e o outro quer manter o seu patrimônio que foi conquistado. Então isso me parece uma contradição e uma dificuldade. A primeira coisa seria a definição. Ou seja, então, a partir do momento que eu defino o que seria uma finalidade conjunta, uma cooperação, uma colaboração, quem vai me dizer isso é o próprio Estado, que é o sujeito ativo desta relação. Isso me apresenta também como um grande problema, que o Estado, na sua função legislativa, vai criar as regras do que é e o que não é colaboração. O Estado, na sua função executiva, ou seja, na administração, ele vai aplicar aquela regra como se fosse uma colaboração, e pior, o Estado juiz, que é o juiz da sua própria causa, que a imparcialidade já pode ser, digamos assim, reduzida em virtude desta questão, vai decidir com base no que o próprio Estado, no próprio credor, diz que é ou que não é uma colaboração. Isso pode ter efeitos práticos. Por exemplo, como colocamos princípios, princípio da colaboração nada mais é do que uma norma finalística, em que o Estado vai criar as regras para atingir aquele fim. E, sendo assim, como ficaria um caso de planejamento tributário em que o contribuinte consegue legalmente reduzir a sua carga tributária, consequentemente isso afeta a receita do Estado, e o Estado, alegando um princípio abstrato, que é esse princípio da colaboração, diz ou afasta aquele planejamento tributário sob a alegação que está violando a colaboração. Portanto, eu não consigo delimitar o que é e o que não é colaboração, e além disso, quem vai me dizer o que é o próprio Estado. Então, a minha proposta final em relação a esse trabalho, na verdade, foi trazer uma visão crítica e verificar que a aplicação do princípio da colaboração não me parece vantajosa principalmente para o contribuinte, em que, na verdade, eu vou ter um esfacelamento, eu vou ter uma diminuição dos direitos e das garantias. Os direitos e as garantias, que são regras pré-definidas do que o Estado não pode fazer com o indivíduo, ou que o indivíduo detém o direito de opor contra o Estado, essas regras elas podem ser esfaceladas sob a alegação de um princípio genérico, que é esse da colaboração. Portanto, eu vejo com uma certa cautela a aplicação especificamente das lides tributárias no campo material, bem como no campo processual. Portanto, eu encerro aqui a minha apresentação. Espero ter sido claro e conciso a partir do momento que eu coloco os meus pressupostos e faço uma análise crítica a essa irradiação do princípio da colaboração aos ramos do direito, em específico ao direito tributário, em que eu tenho uma obrigação impositiva. Obrigado.